João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém? Pode sentar, querido. Vamos continuar naquela sequência de mensagens abordando o tema autoridade. Hoje eu gostaria de falar sobre credenciais de uma autoridade verdadeira. Temos falado algumas coisas sobre de onde provém a autoridade, como deveria a pessoa exercer a sua autoridade, e hoje gostaria de falar de algumas características que são as credenciais daquele que tem a autoridade. É claro que sempre, em primeiro lugar, estará a interpretação bíblica, porque o Senhor que disse: eu tenho toda a autoridade, toda ela me foi dada no céu e na terra. Sempre Ele estará em primeiro plano. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia e procurar aplicar um pouquinho do entendimento disso que é tão importante para nós, a autoridade de Jesus. Então, este capítulo tem muitas informações relevantes, importantes sobre a autoridade do Senhor. Diz aqui, nesses versículos que eu li, do 19 e em seguida e adiante, diz, primeira coisa é que, às vezes, algumas passagens bíblicas que passam assim, sem percebermos, desapercebidas, Jesus diz assim, ele lhes falou: em verdade vos digo. Quem tem autoridade, não preciso nem continuar a frase, até rima com autoridade. Quem tem autoridade está na verdade. Jesus, mais do que isso, ele era a verdade. Portanto, nada mais próprio do que ele dizer: toda autoridade provém de mim. Eu sou a verdade personalizada. Toda verdade, quando passada para alguém que tem autoridade, vai exercê-la na verdade de Jesus. Então, quando ele começa em verdade, é para chamar a atenção. Não é só uma força de expressão, é para descobrirmos que isso realmente é verdade. E ele vai falar das características que demonstram que ele tem esta autoridade. Diz aqui: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. A gente começa a descobrir nestes textos que nós vamos ler, que há a necessidade total de quem tem a autoridade, vai exercer a autoridade, exercê-la na verdade e demonstrar total fidelidade àquilo que delegou esta autoridade. No nosso mundo, nós temos muitas autoridades instituídas, mas pelo menos no Brasil e em outras nações que são democráticas, nós sabemos que a autoridade emana do povo. É verdade ou não é? Não sou político, mas assim como vocês todos, sei que a autoridade verdadeira emana do povo. Portanto, assim como Jesus diz: em verdade vos digo, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O que ele está dizendo é: embora eu tenha aqui toda a autoridade, eu vou demonstrar em palavras e em atitudes para vocês. Ele está dizendo que a minha autoridade eu tenho porque eu sigo à risca aquilo de que aquele que tem autoridade, que me enviou com esta autoridade, tudo aquilo que ele determinou que fosse feito. Então, quando ele diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo, ele não está dando uma declaração de incapacidade, porque ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade, ele pode todas as coisas. Não é à toa que na tentação o diabo disse: olha, eu sei que você pode, se você se jogar daqui, os anjos vão sustentar você, porque você tem essa autoridade. Então isso parece um pouco incoerente quando ele diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Pode parecer que ele não tem autoridade, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que exatamente a autoridade dele reside no fato de que ele não está fazendo aquilo que é da vontade exclusiva dele, e sim daquele de quem vem essa autoridade. Autoridades do nosso país, aprendam a lição da Bíblia.
e descubram que a autoridade deve ser exercida por causa daquele que deu a autoridade. Aqui é Deus, aqui onde nós estamos é o povo. Bom entendedor, meia palavra basta. Diz aqui, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho, há um relacionamento de proximidade, de reconhecimento, não há traição neste meio. Há total fidelidade ao ponto de ele dizer, nós somos um. Quando Jesus fez a sua oração mais conhecida, mais famosa, que não é o Pai Nosso que foi ensinado, é aquela que ele faz quando ele sobe ao monte, ele diz, Pai, eu peço que eles sejam um como nós somos. Porque a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a marca do nosso Deus. E quando ele diz autoridade não existe sem unidade, é para que nós aprendamos que a autoridade aqui também precisa de unidade. Não dá para alguém que recebeu o título na mão começar, agora eu vou fazer do meu jeito, agora vocês vão ver o que é exercer a autoridade. Não é possível. Precisa haver esta unidade. E aí você começa a descobrir como as tentativas são de desunir. Como todas as influências daqueles que querem fazer a autoridade do seu jeito, é de desagregar, é de fazer as pessoas se separarem, é de criar divisões, é de fazer com que elas aprendam que existem muitas diferenças, vocês precisam lutar pelas suas diferenças, e o nosso foco passa a ser desviado, porque nós vamos dando ouvidos a essas balelas, a este papo furado, em vez de darmos ouvido à palavra de Deus, que diz que fidelidade é necessária para a autoridade e que unidade é necessária para a autoridade. Amém? Jesus continua. Ele diz, o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e obras maiores do que essas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Há um propósito. Quando a autoridade é exercida, é para deixar aqueles que estão debaixo da autoridade maravilhados. E nós, em vez de maravilhados, estamos ficando perplexos. É verdade ou não é? Quando vemos o que é que fazem com a autoridade que tem, nós ficamos perplexos. E era para ficarmos maravilhados. E dizer, puxa, essa pessoa realmente está no lugar certo. Era para nós olharmos assim e dizermos que maravilha, poder ver que eu posso descansar, trabalhar, eu posso continuar fazendo o que eu faço, sem me preocupar com coisas que é da alçada deste pessoal. Porque ficaríamos maravilhados. Olha que coisa, ontem estava no jeito e hoje está melhor. Era assim que era para ser. Ah, pastor, mas entrou a pandemia, mas a pandemia foi usada. Não estou nem dizendo que ela foi criada, isso é outra história. Ela foi usada, e está sendo usada para desagregar, para tirar a união e para mostrar falsamente que existe uma fidelidade aos propósitos comuns. E aonde há esse propósito comum? Meu amado, por que é que eu estou dizendo isso? Eu não estou fazendo uma pregação política. O meu alerta é para o povo de Deus. O povo de Deus está na hora de nós darmos mais ouvidos à palavra. Eu louvo a Deus pelos dias terríveis que nós estamos vivendo. Porque está na hora de nós abrirmos os olhos. Está na hora de nós descobrirmos que aquela historinha que vinham tentando convencer a gente, esse negócio foi escrito há mais de 2000 anos. Tem muito erro aí que foi escrito por homens, isso é balela, isso é papo furado. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Semana passada a gente falou que a palavra trazia autoridade. O que estava na fala, agora eu estou mostrando que naqueles efeitos, naquilo que a pessoa executa, naquilo que ela realiza, nós descobrimos que ela realmente tem autoridade. Quer ver? Vamos adiante. Maiores obras fará e lhes mostrará. Você já notou que entra governo e sai governo? As obras do governo passado ficam paradas. Tem que enterrar, porque imagina que eu vou terminar um negócio que o outro começou. Aí vem aquela ideia, não, precisamos estender para 2 ou 3 mandatos para conseguir concluir as obras. Para que precisaria isso se o que entra simplesmente verificasse toda a agenda, tudo que tinha sido aprovado lá atrás, porque não foi aprovado por um, foi aprovado por unidade, por unanimidade, foi aprovado para o bem do povo. Então por que é que um governante tem que parar a obra do outro e continuar e fazer a sua? Isso é exercício equivocado, exercício maldoso da autoridade que as pessoas recebem. Terminem as boas coisas que foram começadas. É verdade ou não é?
Está gostando, né? Você está começando a ficar... Não estou falando de política. Eu estou falando que nós, povo de Deus, estamos numa obra que foi começada lá atrás, há 2000 anos. Nós estamos aqui com um propósito elevado, com um propósito santo. Você não foi chamado para diminuir-se e começar a discutir estas questões. Você foi chamado para dizer a verdade. Você tem razão, porque tem um valor maior na verdade. Existe um valor na autoridade que está sendo esquecido. A autoridade não é só porque a pessoa tem um DR antes do nome, porque tem um vossa não sei o que antes do nome. A autoridade vem quando a pessoa reconhece de onde ela veio e ela exerce de acordo com a vontade daquele ou daqueles que lhe deram essa autoridade. Está gostando, né? Eu também gosto da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela não volta vazia e não vai voltar vazia esta palavra que você e eu vamos viver de acordo com esta autoridade. Que Ele nos delegou para continuarmos a obra dEle, porque assim como Jesus fazia a vontade do Pai, nós fazemos a vontade de Jesus. É ou não é? Amém? Não nos deixemos envolver pelas distorções que são apresentadas para que nós nos desviemos do caminho. Aleluia! Jesus diz, olha, coisas maiores vão acontecer, desde que elas sejam para as pessoas ficarem maravilhadas. Não é para a igreja ficar reconhecida, não é para pessoas, indivíduos terem o seu nome erguido, é para esse que foi o canal desaparecer e ficar em evidência aquele que tem a autoridade lá atrás. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pois assim como o Pai ressuscita, diz Jesus, e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quem tem autoridade traz vida. Agora a gente fica ouvindo a palavra vida associada a umas coisas que as pessoas tem ou deixam de ter, que uns têm e outros não têm, usada para fazer a diferenciação mais uma vez. Quando na verdade a vida verdadeira vem daquele que é o único que pode dar vida, mas quem tem a autoridade deveria realmente trabalhar por zelar pela vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Quem tem autoridade serve, quem tem autoridade faz aqueles que são seus subordinados ficarem maravilhados. Autoridades, estamos esperando por ver isso acontecer. Glória a Deus. A Bíblia continua, diz, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Outra questão que entra na autoridade é honra. Fala, pastor. Honra. A quem honra, honra, diz a Bíblia. É assim ou não é? Mas tem gente totalmente desonrada por aí. E quanto mais autoridade alguém recebe, maior honra deveria apresentar, deveria representar, e não só de faz de conta. Deveriam ser indivíduos honrados. Você e eu temos que ser honrados pela posição mais nobre que nós ocupamos, que existe na face da terra, de embaixadores do Senhor. Não existe nenhuma função mais nobre do que essa. Seja de presidente da república, seja de não sei o quê, não existe. A posição mais nobre que existe é a mais popular, é para todos. Quem quiser aceitar o chamado, aceita e recebe a honraria mais nobre que existe na face da terra de tornar-se um representante do Senhor. Glória a Deus! Esta é a verdade, a nossa verdade é essa, é a verdade da Bíblia, é a verdade da palavra. Nós estamos sendo levados a distorcer a verdade. Nós estamos aceitando uma distorção de valores que mostra, não, o que tem valor é o que está lá em cima. Agora, quem será que tem interesse por trás disso? Enfim, nós sabemos que em última instância o inimigo está por trás de tudo isso. E ele usa um, usa outro, aonde for possível ele vai enganando e vai aprontando para que os seres humanos se esqueçam de dar honra
maior e total aquele que recebe louvor ao Senhor. E honrando aqueles que o representam. Infelizmente, quantos casos de desonra nós já ouvimos falar? De quantos casos já ouvimos falar? Mesmo no meio dito cristão. É tão triste isso. E parece que as pessoas começam a definir, está vendo? É tudo igual. Você quer me deixar irritado? Vem conversar comigo a respeito de um grupo, de algumas pessoas, uma classe, e diz, esse pessoal é tudo igual. Disse, não, não são. Nós não somos iguais. Nós não somos desses que têm um preço, porque o preço já foi pago. Nós fomos comprados, nós não estamos mais à venda, não nos vendemos, não temos uma etiqueta de preço, porque Jesus já pagou o altíssimo preço, impagável, por qualquer valor que possa existir nessa terra. Glória a Deus. Ele que dá vida, Ele que vivifica, como realmente as nossas autoridades instituídas deveriam trabalhar pela vida do seu povo. É claro que há limitações, a pandemia é uma limitação, é claro. Mas aí, em vez de as pessoas se unirem para fazer uma coisa a respeito disso, começa aquela briguinha, vamos tirar proveito disso. E é uma avalanche de inverdades, porque nós só funcionaria se fosse na base da verdade. Enfim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 27, o que diz aí? Ele deu o quê? Autoridade, é disso que nós estamos falando. O Pai deu ao Filho que tem vida, que faz coisas que as pessoas ficam maravilhadas, que é da verdade, que é a verdade, que trabalha com fidelidade à procedência do poder, que trabalha por unidade. Este Filho recebeu autoridade. Glória a Deus. E nós o recebemos de Jesus. A Bíblia diz a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não diminua o valor de se tornar um filho de Deus. Parece que só tem valor quando é filho de Deus e ganhou não sei o quê e se tornou tal. Não, ser filho de Deus é que tem o valor. Nunca antes, isso está cada vez ficando mais patente, nunca antes se viu tais afirmações serem verdadeiras e, de novo, é uma oportunidade de trazer. Tem gente dizendo, está desesperador. É hora, povo de Deus, é o momento de nós buscarmos aquelas ovelhas que ainda não estão no aprisco, é o momento de nós abrirmos a boca e dizer, não, mas nós somos diferentes, não porque somos melhores, não porque já alcançamos alguma coisa, não porque o Senhor nos achou acima de outros, não, porque simplesmente nós demos ouvidos àquele que é a fonte da autoridade que o ser humano pode ter. Glória a Deus, aleluia. Já que era para ficar maravilhado, não é isso que ele disse? O que diz o 28? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A autoridade é isso. Até quem estava nas últimas já não tinha mais jeito, se levanta. Jesus é a autoridade personalizada, total de Deus. Enfim, Ele, quando falar, vai trazer a vida novamente àqueles que morreram. Os que morreram em Cristo para a salvação eterna. E os que morreram sem Cristo, infelizmente, para o julgamento. Em momentos diferentes isso vai acontecer, mas a voz dele é o que vai trazer novamente à vida essas pessoas. Paulo acrescenta no seu ensino, dizendo o seguinte, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito ao que vai acontecer, mas saiba o seguinte, quando soar aquela trombeta, primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa. Diz assim, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados todos. Passaremos por um processo de transformação rápido para ingressarmos no lugar que o Senhor está preparando para nós. Creia nisso, amado. Isso é o que nos traz vida.
Porque é isso aí, a autoridade verdadeira leva à vida. Conhecermos essas verdades, vivermos nesta verdade, praticarmos esta verdade e colocarmos esta verdade acima de qualquer outro valor é o que nos traz vida. Por isso Jesus pode dizer, eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho a vida, eu dou a vida. Não há vida verdadeira na definição de Deus fora de Jesus. As pessoas, eu preciso viver a vida. Já recebeu Jesus? Não, então você não vai viver a sua vida. Porque até a sua vida está oculta. Jesus diz que vida mesmo, Ele tem escondida com Ele. Nós vamos viver essa vida quando Ele voltar para nos buscar. Essa que nem nos pertence, pertence a Ele. Que coisa! Nem temos o direito de fazer o que nós bem entendemos, temos que perguntar a Ele, submeter a Ele, porque Ele é quem tem a autoridade na qual nós somos enviados. Glória a Deus! Aleluia! Então ele diz, versículo 30, olha que coisa interessante. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Vamos repetir essa frase com convicção, todos nós. Vamos lá? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Quem dera nós descobríssemos isso de verdade. Jesus não disse isso, sem mim nada podeis fazer. E por que é que a gente acha que pode? Ele mesmo diz, eu de mim mesmo nada posso fazer. Então ele estava incapacitado, ele não podia exercer. Não é isso que ele está dizendo. Ele apenas dizia, tudo que eu faço precisa estar submetido à vontade do Pai. E assim somos nós. Não é que nós não podemos decidir, escolher ir para um lado, para o outro, mas o que fizermos deve estar de acordo com os ditames do Senhor e da sua palavra, para alcançarmos os objetivos dele e maravilharmos as pessoas. Jesus disse, olha, é para o povo, quando vir as ações de vocês, dar glória a Deus, não, o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que as pessoas, vendo as nossas atitudes, deveriam glorificar a Deus. Como é que vai acontecer? Quando? Como? Se nós maravilharmos as pessoas com os feitos de Jesus, ponto final, não tem outro jeito. Não é porque, olha que construção que eles fizeram. Quando alguém disse para Jesus, o que é que ele respondeu? Construção? Isso aí vai estar caído em poucos dias, você vai ver só, não vai ficar nenhuma pedra em cima da outra. Não é por causa do tamanho da denominação, por causa da quantidade de cliques na publicação, não é por causa do número de seguidores, mas sim por causa do número de seguidores que a gente levou para Jesus. É fazer discípulos dele e não nossos. Igreja não faz seguidor, sabia disso? Embora sejam aí, haja muitos seguidores, está lá a lista, você vê, tem um monte. Graças a Deus a gente vê aqui na igreja, tem 1.400, 1.200 alguma coisa, seguidores, porque um dia colocaram lá seguir. Mas graças a Deus a gente ensina para esses seguidores que nós estamos seguindo mesmo é Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Igreja, que é a igreja que exerce a autoridade verdadeira, a exerce para a produção de discípulos. Ponto final. E discípulos de Jesus. Glória a Deus. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando o mundo percebe que os cristãos trabalham assim, não, eu não estou procurando meus interesses pessoais, embora eu tenha preocupações sobre coisas dentro de casa, família, enfim, fazer a comida chegar à mesa, ter um plano de saúde, etc., coisas desse tipo. Apesar de tudo, a minha ação não é por causa da minha vontade, senão eu estaria passando por cima dos outros, prejudicando pessoas, trazendo somente para mim o que é de bom e os outros que se lasquem. Na verdade, Jesus está dizendo, eu não faço da minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém? Façamos a vontade daquele que nos envia. Eis aí vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Foi isso que o Senhor disse a nosso respeito.
Disse para os seus lá atrás e repete para nós: não pense que eu estou mandando vocês para assumirem lugares de destaque, para serem reconhecidos. Se houver reconhecimento, vai ser para mim, diz o Senhor. Porque a vontade que vai ser feita é a minha, não a de vocês. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Já assistiu alguma sessão da CPI? Eu falei para a Flávia outro dia, disse, olha, isso aqui para mim é que nem circo, eu vou uma vez e não vou de novo. Você gosta de circo 2 vezes? Não, uma vez e basta, né? Não precisa de novo, ninguém vai em 2 sessões de circo, vai assistir uma, o resto é igual, mais ou menos assim, porque brincadeira esse negócio. Agora, porque aqui diz, eu testifico, se eu testifico de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Agora, se eu posso afirmar seguramente que eu estou fazendo aquilo que aquele que me delegou a autoridade queria, não há por que eu me preocupar com isso. Jesus vai dizer aqui assim, outro é o que dá testemunho a meu respeito. Eu não preciso de ser humano dando testemunho a meu respeito, ele vai dizer isso porque eu tenho outro que faça isso. Quer ver? Vamos adiante aqui. Outro é o que testifica a meu respeito, versículo 32, é o que está escrito aí. Então, sobre mim, sobre essas coisas, eu não preciso dar explicação para ninguém, porque eu tenho quem cuide disso. E eu quero dizer para você, meu amado, servo de Deus, serva de Deus, que o Senhor cuida de você. E quem trata da sua aparência, quem trata da sua, de como as pessoas veem em você, é o Senhor. Porque a sua vida está nas mãos dele, e porque a sua vida é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João o Batista, lembra? A gente falou dele semana passada. E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Olha, eu tenho quem cuide de mim muito maior do que esses que falam, gente que pede aqui, paga para dizer uma coisa, paga para mostrar outra, enfim, eu tenho a verdade em meu favor. É isso que ele está dizendo. Eu tenho quem testemunha a meu respeito. E tendo isso, pode falar o que quiser, não vai me atingir. Ele acabou perdendo a vida. Então não funcionou, funcionou. Porque o que ele estava defendendo não era a si próprio. O que ele estava representando era aquele que tinha todo o poder e que tinha delegado a ele. E o que nós estamos fazendo aqui também é a mesma coisa. Vivemos em prol do Senhor e do seu Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. João, ele era a lâmpada, versículo 35, que ardia e iluminava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Querendo dizer o seguinte, olha, vocês conhecem João, vocês testemunham dele, ele testemunha da verdade, ele é o maior dos profetas, ele fala isso. No entanto, ele tinha testemunho humano. Eu tenho algo para vocês que é muito melhor, que é ter o testemunho divino por trás. É ter por trás o poder de Deus, o poder incalculável do Espírito Santo de Deus. Outro dia chegaram à conclusão que algumas teorias daquele físico famoso, foram confirmadas por causa da colisão de 2 buracos negros. Se vocês der o trabalho de ler a teoria, você vai dizer, esse cara está louco, não é possível, que ele falou esse negócio que não tem sentido, não entende nada. Mas aí, colisão de 2 buracos negros fizeram então confirmar algumas teorias do Stephen Hawking. Não há colisão de buraco negro. Não há o que aconteça que seja necessário para testemunhar em favor daquilo que é a verdade inquestionável, que é o nosso Deus e a sua palavra. O que ele está dizendo aqui é isso. Olha, não precisa. Ele tinha lá o seu testemunho, mas eu tenho quem testemunhe ao meu respeito. Glória a Deus. Essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. As ações da pessoa que tem a autoridade.
as atitudes, as preferências, a escala de valores, as palavras. Lembra que o outro disse, olha, não podemos prender um homem, nunca ninguém falou como ele. Nunca nós ouvimos alguém falar coisas daquele jeito, com o poder que ele falava. Agora ele diz aqui, olha, essas coisas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O que é que as pessoas têm podido dizer a respeito da igreja? As coisas que a igreja faz testemunham a respeito daquele que a enviou. Se não fizer isso, a probabilidade que tenha sido feita porque o Senhor mandou é muito pequena. Mas se foi porque Ele mandou, porque foi na direção dEle, assim como Jesus diz, essas coisas testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou, a igreja vai poder dizer, as coisas que testemunham a favor da igreja são porque ela tem feito, ela tem executado a vontade do Senhor. Glória a Deus, Ele em primeiro lugar. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que me tem dado testemunho de mim, que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a voz, nem visto a sua forma. Veja que testemunho de quem anda na verdade, que tem a autoridade, que busca a unidade, que está trabalhando para que todos fiquem maravilhados com os resultados e não com quem esteve no meio, como canal simplesmente. Não precisa ser dado. Deus está testemunhando, é isso que ele está dizendo. E no nosso caso, o próprio Senhor Jesus, que quando foi aos céus, disse que assumiu a posição de intercessor por nós. Ele mesmo está lá. Quer ver onde é a prova disso? Ele diz que ele foi junto ao trono do Pai e disse, olha, este aqui eu salvei, morri por ele. Ele está testemunhando a nosso respeito diante do trono da graça. Ele é quem dá testemunho. Não adianta chegar lá e mostrar uma suposta carteirinha de membro da igreja, não é isso que vai fazer entrar. Não adianta chegar lá e levar assim, uma lista de ofertas que a gente fez, ou então de boas obras que a gente participou, executou, de ONGs na qual a gente fez bem para muita gente. O que vai valer fizemos porque o Senhor nos enviou. Foi Deus que estava por trás daquilo. É Deus quem está determinando como você deve conversar com as pessoas, como você deve lidar com as pessoas no seu trabalho, na sua casa. Eu tenho certeza que nunca Deus mandou dar uma bofetada na mulher. Tem muitas coisas que são feitas. A pergunta é, as coisas que são feitas trazem o testemunho do Senhor sobre isso? Este é o nosso padrão, padrão elevado, padrão muito, muito, muito acima de qualquer governo que já tenha existido neste planeta, ou que ainda venha a existir, porque não é governo é para tratar com coisas humanas, nós estamos lidando com coisas divinas. Amém, meu querido? Glória a Deus. Diz aqui, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. É verdade, ela fala da vida. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, elas falam de mim, e da mesma maneira, nós, povo de Deus, podemos dizer, as Escrituras testificam a respeito da igreja do Senhor, porque ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela é a continuação da obra do Senhor, a verdadeira igreja, aquela que Ele vem buscar, aquela que muito em breve vai ouvir da boca do Senhor, vinde benditos do meu Pai. Esta igreja representa o Senhor, faz a vontade do Senhor, e as suas obras testificam, porque estão de acordo com as Escrituras sagradas. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí o triste está no versículo 40. Dá uma olhadinha nele. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Quais são as motivações que estão sendo usadas para fazer as pessoas se dobrarem diante de uma tendência de autoridade, ou de uma afirmação ou outra? Eu é que dou, eu é que faço, eu que determino. E Deus fala assim, você quer vida?
Você quer vida? Aquele que tem sede, venha a mim e beba e receba de graça a água da vida. Jesus diz: vida só eu tenho, vida só o Pai delegou, eu tenho, eu sou o doador da vida, eu sou o Criador. João, no seu Evangelho, diz: olha, sem Ele, Jesus, sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Ele, com a sua palavra, criou todas as coisas. Do inexistente veio a existir tudo o que se vê, por causa do Senhor, por causa dele mesmo, porque ele é a vida, ele é o Criador da vida, ele criou a vida, ele sustenta a vida e ele salva vidas. Amém? E a igreja é um instrumento poderoso e com autoridade nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós participamos disso, temos o privilégio de participar disso. Amém? Queria que você virasse aí as páginas da sua Bíblia um pouquinho mais para frente, para João capítulo 8, versículo 27. Em outra ocasião, Jesus está falando, 26, ele diz: olha, tem muita coisa para dizer a respeito disso e tal, tal, tal. E 27 diz: eles não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, se referindo ao tipo de morte que ele sofreria, então sabereis que eu sou. Guilherme, eu serei, não é, Guilherme? Eu sou e que nada faço por mim mesmo. Lá atrás, eu serei. Jesus diz: olha, aquele serei vai acontecer em mim. Verdadeiramente eu sou. Disse-lhe Jesus: quando levantares o Filho, sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Semana passada a gente diria que a autoridade estava ligada ao quê? Ensino. Era isso ou não? Ensino, verdadeira igreja que exerce a autoridade, o Senhor ensina. Agora Jesus está dizendo aqui: olha, o Pai me ensinou e a minha autoridade vem exatamente disso. Eu aprendi com Ele, eu faço as coisas que eu aprendi com Ele. Aleluia! E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não fazemos as coisas para agradar a Deus, para receber algo em troca. Fazemos as coisas porque é o que Ele mandou fazer, porque é a vontade dEle, porque nós aceitamos a incumbência de representá-lo. Então estamos aqui na unidade, estamos aqui na fidelidade, estamos aqui na verdade, com a autoridade do Senhor, ensinando a respeito de Jesus e da sua palavra, fazendo discípulos de todas as nações. Esta é a tarefa mais nobre que existe na face da terra. Eu hoje estou aposentado, eu sou engenheiro de eletrônica, trabalhei por 35 anos na empresa que trabalhei e fiz muitos projetos que dou graças a Deus que salvou a vida de muita gente. E já ouviu que essa expressão tem já salvando vidas, como quem dá vida é Jesus, meu amado. A gente pode fazer alguma coisinha aqui para aumentar ali, estender um pouquinho mais, mas a própria Bíblia diz assim: quem é que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, 45 centímetros. Quem é que pode garantir que vai andar 45 centímetros? Mas ninguém. Nós não, na nossa atitude, na nossa busca, nas nossas preferências, naquilo que é para trazer valor para as nossas coisas, que nós queremos, o nosso egoísmo, não vai acrescentar vida para ninguém. Agora, sabe que vai acrescentar não só 45 côvados, mas uma eternidade à vida de alguém, é levar a vida verdadeira para as pessoas. Glória a Deus! É claro que a fome tem que ser tratada, é claro que a saúde tem que ser administrada adequadamente, é claro que essas coisas precisam ser feitas, mas, meu amado, quem leva o que há de melhor neste mundo para o mundo é a igreja do Senhor. Porque ela recebeu diretamente de Jesus esta incumbência. Oh, que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Enfim, ele vai falando isso e vai dizendo essas coisas. Eu quero ler outro texto aqui, deixa eu passar para outro. João capítulo, dessa vez o capítulo 10, dê uma olhadinha lá, versículo 37. João 10, 37. Conseguiram abrir? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis.
Mais uma vez, trazendo para os nossos dias, o que é que a gente vê, presencia, lê a respeito? Não, o que eu estou fazendo é o melhor, porque eu sei. E Jesus assim, olha, não se iluda, se você descobrir que não é a vontade do Pai, não acredite em mim. Vamos trazer para nós, se descobrir que não é proveniente de quem deu a autoridade, não acredite em mim. Se não é para o povo, pelo povo e do povo, não acredite em mim. Você já viu a autoridade falando isso? Sabe por quê? Porque não tem autoridade. Porque a autoridade emana do povo. Porque se fosse autoridade verdadeira, poderia afirmar isso. Acreditem, as obras que eu faço não são minhas. Se eu não faço, eu sou do Pai, aliás. Se não são as do Pai, não acreditem. Não votem mais em mim. Não me ponham lá. Deveriam dizer isso. Porque a verdade estaria presente. A unidade, a fidelidade, a autoridade verdadeira e as credenciais deveriam estar sendo demonstradas o tempo todo. Que privilégio nós temos de ter essa clareza de entendimento e de poder permitir que essas coisas não nos desanimem, não nos façam ficar prostrados no meio do caminho. Ele diz, se eu faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja as obras, veja o resultado, veja o que está acontecendo, veja lá se é para ser de acordo com o que Deus falou ou o contrário, veja as propostas, veja o que está sendo dito e veja se a pessoa diz assim, olha, não acredite em mim. Veja se alguém é homem, porque nós descobrimos aí, fazendo curso, que hombridade, a palavra hombridade é ser de acordo com Jesus, ser semelhante a Cristo. Homem é semelhante a Cristo. Homem com H maiúsculo é aquele que é semelhante a Cristo aonde ele está, na sua posição, na sua função. Homem com H maiúsculo diz, olha, pode olhar o que eu estou fazendo, pode ver para quem é que está ficando maravilhado, pode ver os resultados, porque é vida para quem olha isso. Graças a Deus, glória a Deus. Creio nas obras, examine, veja o resultado. Indo mais adiante, João capítulo 13, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Há algumas coisas que Jesus está fazendo, olha, são da vontade do Pai, e nem todos têm o entendimento das coisas de Deus, mas isso não quer dizer que o povo de Deus tem que relaxar e fazer do jeito dos outros. Não, continuemos fazendo a vontade do Pai, porque no tempo devido, para o que aquilo foi proposto, vai ser visto, vai ser testemunhado por todos. Um dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Para concluir, João capítulo 14. Abriram? João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Deu uma visão um pouquinho melhor desse significado. Não a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que nós precisamos, a paz de Deus, é o que tira a turbulência do coração. A paz que o mundo dá não tira a turbulência do coração. O que governos podem fazer e deveriam fazer, o que pessoas que receberam alguma autoridade administrativa por aí têm, não vai resolver o problema do coração do homem. Mas quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele está se referindo ao que ele pode fazer. Eu dou a minha paz a vocês. Não se amedrontem, não se atemorizem, não tenham medo do que vem, do que vai
vai, do que se apresenta, porque o melhor já foi recebido, não é nem o que está por vir, já foi recebido, já foi prometido, já veio, pela fé já está acontecendo. Glória a Deus! E vai ser assim até o fim, até o dia que Ele voltar para nos buscar. 28. Ouvistes o que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Eu quero dizer, meu amado, que quem está representando a verdade, a autoridade de Deus, não tem nada a ver com o príncipe deste mundo. Não tem nada a ver com o príncipe deste mundo. Jesus está dizendo assim, olha, ele está chegando aí, vamos cair fora, isso aqui não é conosco, não tenho nada com ele, não tenho que dar satisfação para ele, não tenho que dar ouvidos para ele, não tenho que conversar com ele, eu não tenho nada com ele. Padrão de autoridade verdadeira, credenciais de quem está exercendo uma verdadeira autoridade, não tem nada a ver com interesses escusos, com coisas das trevas, com coisas que a gente tem vergonha até de mencionar. Ah, pastor, então está difícil, meu irmão. Mas fica totalmente viável quando nós colocamos o nosso foco naquele que nos deu autoridade, naquele que vai voltar um dia, e na sua autoridade, na autoridade da sua voz, vai fazer com que mortos ressuscitem. Foi o que nós lemos aqui. É na palavra dele que nós estamos andando. É pela palavra dele, pela ordem dele que nós seguimos adiante, na profissão que nós temos, no lugar em que nós moramos, na idade em que nós estamos, enfim, na classe social a qual pertencemos, não importa. Todos nós temos ouvido a mesma palavra. Fiquemos alegres, porque o Pai é quem está por trás disso. Jesus é quem nos delegou. Aleluia! E quando acontecer, nós saberemos, mas saibamos, não temos nada a ver com este mundo, ou com o príncipe deste mundo. João dá uma explicação, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, e ele enuncia ele dá 3 títulos que englobam essas coisas que podem nos desviar do caminho. Ele chama de concupiscência da carne, significa ser dominado pela carne, fazer aquelas coisas que a carne deseja. Concupiscência dos olhos, ser dominado pelo que os olhos estão vendo, querer e correr atrás e não se satisfazer, não ter paz enquanto não conseguir aquilo que os olhos viram. E soberba da vida. Querer subir, ser reconhecido, ser enaltecido, quando todas essas coisas são contrárias ao que nós falamos aqui. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Já não falarei mais, porque vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Concluindo, versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Contudo, assim nós procedemos. Nós agimos assim, para que o mundo saiba que nós amamos a Deus. As nossas ações, escolhas, palavras, preferências, escala de valores precisam demonstrar que isso é assim, porque nós amamos o Pai e porque o Pai nos ama. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E a prova do amor é que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo escreveu isso na sua carta aos Romanos. Hoje, à noite, nós vamos orar e demonstrar nossa gratidão a Deus, porque nós temos a autoridade recebida daquele que tem toda a autoridade. E porque nós temos a clareza de entender quais são as credenciais desta autoridade. Porque sabemos não só de palavra, não só de boca. Nós olhamos para isso e entendemos perfeitamente porque o Espírito de Deus nos ensina. Porque Jesus prometeu lá em João 14, eu li uma parte, não li esta, mas olha, o Espírito vai ensinar todas as coisas. Quando nós aprendemos e agimos e vemos, olha, as pessoas não compreendem isso.
Este modus vivendi, este procedimento do cristão não é compreendido por muitas coisas. A palavra de Deus, Paulo diz, é loucura para este mundo. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia! Fiquemos de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Faça a sua oração. Eu vou orar aqui, mas você ora aí, seja grato a Deus e exerça a sua autoridade. Não para mandar nos outros, para que o Senhor seja reconhecido aonde você está, seja exaltado. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Te louvamos porque nós podemos celebrar esta autoridade que o Senhor nos deu. Esta autoridade que leva tão claramente para o mesmo lugar, no nosso caso de todos, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ver isto indo para o lado das autoridades deste país. Senhor, que nós possamos ver um pouquinho de atitude, dizer, olha, aquilo lá não acreditem em mim. Agora, isso aqui é de acordo com o que Deus está querendo. Que nós possamos ver estas coisas, Senhor, como diz a Tua palavra, para que nós possamos viver uma vida tranquila. Que possamos continuar representando esta verdade, vivendo esta autoridade e usando desta autoridade para levar a salvação a todos os que quiserem Te ouvir. Eis-nos aqui, Senhor. Opera a Tua vontade no nosso meio e através de nós e recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Você tem mais autoridade do que a maior autoridade deste país. Que Deus o abençoe. Uma boa semana.